dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Dani Delanos. Bom, é um prazer ter vocês aqui. Amo quando eu estou gravando, quando eu tenho, leio todos os comentários. Às vezes não dá para responder todos, tá, gente? Você sabe que esse aqui ainda não é o meu único trabalho, né? Então fica complicado, mas leio todos, adoro a interação de vocês. E se você quiser mandar a sua história para mim, nesse e-mail que tá passando na sua telinha. Bora lá para nossa história de hoje. Olá, Dani Beto, sou Alice, tenho 36 anos, sou gaúcha, casada há 13 anos. Estou grávida há 4 meses do meu primeiro bebê. Nossa, 13 anos de casada, ela tá grávida do primeiro bebê, olha que legal. É bom que ela curtiu muito o casamento dela, né? Te acompanho tem 7 anos. Adoro limpar a casa e fazer comida ouvindo as histórias. Hoje estou para contar a minha. Um conselho para as Alices. Conte a história de vocês, pois isso ajuda muitas meninas. Ah, obrigada, gente. Eu tenho certeza que muitas de vocês já foram muito ajudadas aqui, né? A ouvir a história, gostar das nossas histórias. Então eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, tá? Bom, outra coisa, desculpa os erros e falta de vírgula, nunca fui muito boa na escola. Bom, estou aqui escrevendo e tomando um chimarrão, pensando qual título eu posso colocar. Pensando em qual título eu posso colocar. Acho que até o final já vou ter. É porque ela deixou o título aqui, tá? Vocês estão vendo aí, lógico, né? Então vamos lá. Dani é aquela... na verdade... Bom, eu vou começar contando dos meus pais. Na verdade, sei muito pouco deles. Minha mãe, uma mulher negra que foi abandonada pela mãe quando era criança. A velha história de vou ali e já volto deixou meu avô com 6 crianças, 3 meninas e 3 meninos, e foi embora grávida de outra menina. Ela formou mais uma família com mais 2 meninos e uma menina. E meu avô casou mais algumas vezes, onde teve mais 4 filhos. Num total, eles são 13 filhos. Minha mãe conta que suas madrastas eram ruins, onde elas os batiam e onde ela, com 9 anos, batia de porta em porta para perguntar se alguém tinha trabalho para ela. O meu avô mandou minha mãe procurar emprego. E adivinha, elas viravam empregadas domésticas, mesmo ainda sendo crianças, tá? Minha avó Lucy, mãe da minha mãe, nunca quis saber dos filhos. Quando eles iam lá, eles eram maltratados. Ela era uma mulher muito ruim, que não fez falta nenhuma quando partiu. A única coisa que eu sinto que ela não pediu foi perdão aos filhos, pois suas vidas não foram fáceis por causa da escolha dela. Meu pai era um homem branco que tinha uma família estruturada, mais estruturada pelo menos do que a da minha mãe, em partes. Eles são entre 5 filhos e 4 homens, são 4 homens e uma mulher. Meu avô, Fred, nunca deixou faltar nada, mas nunca foi um homem de demonstrar afeto, nem aos filhos e nem aos netos. A minha avó era um doce. Nossa, Dani, eu sinto muita saudade dela. Uma pessoa maravilhosa. Quando eu penso nela, meu coração até dói de saudade. Ela matou muito a nossa fome. Bom, Dani, eu quero muito um dia vir aqui contar a história da minha mãe. O sonho dela é escrever um livro, né, contando a história dela. Quem sabe eu volto. Ah, volte sim, a gente quer saber sim a história da sua mãe. Mas vamos lá. Meu pai teve um filho antes de casar com a minha mãe, o Rafa. E com a minha mãe teve 3, são 2 meninas e um menino. Meu pai, infelizmente, não puxou pelo seu pai, que era um homem trabalhador. Meu pai nunca gostou de trabalhar, então a minha mãe trabalhava igual homem. Ela conta que não tinha dinheiro para pagar a creche, que ficava eu e minha irmã. Então, depois de trabalhar o dia todo, ela ia para a creche para limpar. Eu escrevi chorando por ela não ter tido uma estrutura familiar. Casou com um bosta que não trabalhava e ainda batia nela. Agora eu vou contar um pouco da minha infância. Como vocês viram, meu pai é branco e minha mãe negra. Então eu nasci com a pele clara e o cabelo negro. Minha irmã tem a pele clara e o cabelo crespo. Meu irmão tem a pele clara e o cabelo branco. Mas infelizmente eu cresci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul.
Era uma cidade de alemão, onde mesmo eu tendo a pele clara, eu sofri racismo. Me chamavam de negra fedida, macaca, cabelo de bombril, negra suja, e os pais não deixavam os filhos brincarem com a gente. Isso tudo me prejudicava muito na escola. Sabe um trauma de infância quando a professora dizia que nós íamos limpar a classe? Pois é, classe e as mesas da escola. Então daí para limpar, eles pegavam um bombril e falavam para os alunos, né? Para limpar as mesas, que alunos às vezes escreviam. E os alunos falavam assim: Alice, me dá um pedaço aí do seu cabelo para eu limpar aqui. Então eu sempre me achei a mais feia da escola. Para você ter noção, eu dei meu primeiro beijo com 21 anos, pois eu me achava horrível. Passamos por muita coisa nesta cidade. Lembro quando a minha mãe pedia para eu ir no centro ou na farmácia, e eu passava pela praça e os meninos gritavam: macaca, cabelo de bombril e tudo mais. E eu sempre tinha que ir para outra rua, para eu não ter que passar por isso. Então tudo isso eu fui me tornando uma menina rebelde, agressiva, e foi assim que eu aprendi a me defender. Teve uma vez que eu fui direto, né, para a saída, e tinha uma professora, Claire, era o nome dela, e eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que eu falei: um dia eu vou embora dessa cidade de merda. E a Claire me olhou e falou: você viu que você sempre fala em ir embora? As palavras têm poder, isso é bíblico. Nunca tinha me ocorrido que eu falava isso. Só para constar, gente, meu pai bebia, meu pai usava droga. Meus tios também, por parte de pai, usavam drogas, bebiam. Mas meu pai, ele nunca foi um pai violento. Ele sempre foi um pai respeitador. Nem de cueca ele passava por nós. Mas ele foi um péssimo marido para minha mãe. Mas acho que ele foi um bom pai. Sempre amoroso, ele sempre falou assim: Aparecida, que a Aparecida era a filha mais bonita dele, mas a Alice era a favorita. E eu brincava que eu queria ser a mais bonita e não a favorita. Assim, quando a minha irmã chegou aos 16 anos, minha mãe mandou ela para uma cidade próxima à capital, onde a família dela morava, para ela conseguir trabalhar. Pois na nossa cidade nós não íamos ser ninguém. Minha irmã veio sozinha, morou muitos anos na casa dos outros, foi humilhada, maltratada, mas acho que Deus recompensou ela. Mais pra frente vocês vão saber por quê. Então se passou alguns anos e minha mãe trabalha de massagista para gente de alta sociedade. Meu pai nunca parou em trabalho. Minha tia, vou chamá-la de gritona. Ela gritava sempre, mas ela foi uma segunda mãe para nós. Matou muito a nossa fome porque minha mãe estava sempre trabalhando e meu pai no bar. Então quando eu tinha fome, não só ela, né, como os irmãos, nós íamos para casa dela. Sempre tinha uma coisa boa para comer. Lembro que quando minha tia fazia bolo, a gente comia tudo. Meu irmão e os 3 filhos dela. Meu tio dizia: vocês são igual formiga, né? Guarda para outro dia. Mas não tinha como. A gente comia tudo. A minha tia dizia: deixa eles comer, depois eu faço mais. Minha mãe, como cresceu sem mãe, nunca aprendeu a fazer bolo. Até hoje, ela não sabe fazer, mas ela foi a melhor mãe que ela pode ser. Ai, gente, eu também não sei fazer bolo. Ai, meu Deus, mas eu garanto que eu também sou uma boa mãe, tá? Mas realmente bolo, doce, não sei fazer. E assim se passou alguns anos. Eu estava com 16 anos e pensei: vou embora. Então falei para minha mãe que eu queria morar com a minha tia Nádia. Ela concordou na hora. Ligou para minha tia e o acordo foi de eu estudar e trabalhar. Mas não sabia eu que essa decisão mudaria minha vida por completo. Nádia foi me buscar no dia 26 de dezembro de 2004, um dia depois do Natal. Juntei minhas coisas e no fundo eu sabia que eu nunca mais voltaria. Meu pai ficou furioso com a minha mãe, disse que ela estava se livrando de todos os filhos. No fundo eu acho que ela queria ficar somente com ele para ver se melhorava a relação. Nádia morava passando a cidade onde minha irmã Aparecida morava. Então era outra cidade, né? Bom, eu fui correndo me despedir dos meus pais, das minhas amigas e fomos embora. Lembro que eu chorei a viagem toda.
Devia ser umas 5 horas de viagem. Tia Nádia era narcisista, mentirosa e manipuladora. Meu Deus. Se passaram alguns dias, minha prima Jana, filha de Nádia, chegou lá. Chegou lá de manhã e disse: me ligaram. A tia se separou e está vindo. Eu dei um pulo da cama sem acreditar que minha mãe tinha feito isso. A minha mãe simplesmente mandou meu irmão para a casa da minha tia gritona, que estava morando em outra cidade, pegou as malas dela e veio embora. Meu irmão saiu de férias e nunca mais voltou para a casa dele. Lembro até hoje dele chegando na casa de tia Nádia, perdido, sem saber o que estava acontecendo. Foi um dia triste. Minha mãe, no mesmo dia que minha prima falou, chegou lá. Contou algumas histórias tristes, mas eu não aceitava que ela tinha feito aquilo, pois ela tinha deixado a nossa casa, o emprego, meu pai, o mundo caiu. Eu não conseguia nem escutar o que ela falava. Nesse dia eu fui dormir na casa da Jana, pois estava sem chão. E assim ficou. Eu, minha mãe e meu irmão dormindo no quarto dos filhos de Nádia. Ela tinha 4 filhos, 2 casados e 2 menores. Dani, foram tempos bem ruins. Nesse tempo, eu me descobri como gente. Eu não era mais chamada de macaca. Eu não era mais aquela menina paparicada pelo meu pai. Bom, com 21 anos, eu tinha muito sofrimento dentro de mim. Eu ainda não conseguia me achar bonita, pois foi muitos anos vivendo sendo humilhada. Deixa eu só explicar aqui. Eu acho que vocês entenderam, né? Ela falou sobre né? Eu sei que é difícil às vezes a gente escrever uma história. Então, pelo que eu entendi, a mãe dela já estava querendo fazer isso. Então, mandou os filhos primeiro para as tias e depois a mãe saiu de casa, né? Eu não acho que a sua mãe estava errada, porque já que seu pai também, né, usava droga, bebia e ela trabalhava igual homem, eu acho que ela tinha, sim, que reconstruir a vida dela. Mas eu entendo também que você, como filha, né, não é isso que um filho quer para os pais. Mas vamos lá, é só para explicar aqui que talvez alguém ficou perdido aí. Bom, Dani, eu te escrevo isso chorando, pois ainda dói. Eu ainda tenho muitos gatilhos. Mas sei que Deus está me curando. Minha tia Nádia mentia muito. Ela dizia que as pessoas me odiavam, que me chamavam de vagabunda. Meu Deus, que mulher mentirosa. Eu não vou conseguir escrever tudo que eu passei lá, pois foi anos de prisão. Mas Deus me libertou. Vou contar um episódio que foi bem assustador. Nessa época, minha mãe estava com problemas psicológicos. Ela ficou quase louca, pois a vida depois da separação não foi fácil. Meu irmão resolveu ir morar com meu pai no interior. Não aguentou ficar com Nádia. Minha mãe ficou entre uma cidade onde minha irmã morava e aonde eu morava, né, por tia Nádia. Eu tinha um quarto que fica em frente ao quarto de Nádia com o marido. E meu primo entrou à noite. Deitou na minha cama e eu me assustei. Mas eu era uma moça que nunca tinha nem beijado, então não tinha nem maldade. Para você ter noção, eu achei que ele estava sonhando e estava falando dormindo. Achei que era isso. Então falei: o que você está fazendo? Ele disse: só quero dormir um pouco aqui. Fica quieta, senão a mãe vai acordar. Daí eu fiquei ali em pânico, gelada, deitada do lado dele. Passou alguns segundos, eu falei: já dormiu? Agora sai do meu quarto, senão vou chamar a tia. Bom, ele saiu e eu fui fechar a porta. Eu tremia. Coloquei um móvel na frente da porta, pois eu estava apavorada. No outro dia eu ia ajudar a tia a fazer faxina. Ela já tinha saído para o trabalho. Daí falei para os meus tios que eu queria uma tranca no meu quarto. E quando a gente estava na faxina, eu falei para minha tia o que tinha acontecido. Mas eu falei que eu achava que ele estava dormindo. Daí cheguei, fui para a escola, eu estudava à noite. E quando cheguei às 10 da noite, ele estava me esperando na cozinha. Me pediu desculpas e disse que sempre dormia assim com a irmã dele. Falei para ele: eu não durmo com meu irmão e também eu não sou sua irmã. Ele me pediu perdão e nunca mais fez. Deus teve muita misericórdia de mim, pois se eu tivesse me calado, talvez ele faria tudo de novo. E assim se passou alguns anos. Minha mãe, perambulando, quase louca. Minha irmã queria que eu fosse para a cidade morar com elas, mas elas não tinham nem onde morar. Minha irmã brigava com a minha tia para deixar eu ir embora.
Minha tia mentia que todos me odiavam, mas um dia eu acabei indo morar com a minha mãe e com minha irmã. A gente morava num pátio onde tinha 6 casas, morávamos de aluguel, nos fundos. No fundo do fundo, e depois minha tia pediu a casa, e fomos morar num quarto dentro da casa do pai da minha mãe, que era neste pátio. Meu Deus, só minha irmã trabalhava. Eu fui trabalhar de babá, 12 horas por dia para ganhar R$200. Eu fazia um extra passando roupa. Minha mãe foi trabalhar numa cooperativa e ganhava uma miséria. Foi um tempo bem sofrido, mas Deus nos honrou. Nossa melhor refeição era massa com sardinha, que vinha na cesta básica. Nossa, gente, é sofrido, né? Bom, a mãe dela ganhava cesta básica nessa cooperativa, né? Mas não tinha dinheiro para carne. Sabe, Dani, na época a gente buscava cesta com muito sacrifício. Mal tínhamos dinheiro para o ônibus. A cesta era pesada. Buscava eu e minha mãe. Hoje todos os filhos da minha mãe têm um bom carro, mas tem coisa que a gente precisa passar. Minha mãe, ela sempre foi muito distraída, esquecida. E ela vinha toda machucada do trabalho. Umas 2 vezes ela veio com o olho roxo, pois bateu na porta de vidro. Pois ela é cega de um olho. Por falta de vitamina na infância, ela passou muita fome. Era triste ver ela assim. Às vezes ela chegava com os pés em carne viva, pois vinha a pé do lugar só para guardar dinheiro da passagem para comprar um leite ou uma carne. Hoje eu tenho leite em casa e nem tomo, pois parecia que era tudo tão difícil. Ela conta que uma vez ela estava muito cansada e ela não foi trabalhar. Aí a chefe disse que ela ia perder a cesta básica. Ela conta que ela se ajoelhou e implorou chorando, pois a gente precisava muito dessa cesta. Gente, olha que humilhação. Meu Deus, mas Deus é fiel. Hoje minha mãe é aposentada e não precisa se humilhar, pois todos os filhos ajudam. Minha mãe é maravilhosa, guerreira. Ela, quando sai comigo, eu não deixo ela pagar nada. Sempre eu e minha irmã que pagamos. Hoje nós temos condições e a minha mãe merece. E assim se passaram 10 anos de muita luta, sem dinheiro em casa. Bom, só Deus sabe. Hoje eu sei o que a gente passou, pois nós somos mulheres fortes, né? Nos tornamos fortes. Só quem passou sabe. Minha mãe nunca perdeu a fé. Ela sempre falava que Deus ia nos honrar. Eu e minha irmã, cansadas daquela vida, dizíamos que Deus tinha esquecido da gente. Hoje eu sei que Ele nunca esqueceu. Ele estava nos fortalecendo. Se você está passando uma luta agora, saiba que Deus não te esqueceu. Ele só está te fazendo forte. Eu sei que às vezes isso é dolorido, mas vai passar. Minha irmã Aparecida, ela conheceu seu príncipe, um homem orando. Um homem trabalhador, fiel, generoso, tudo que Deus prometeu. Bom, ela tem hoje 2 meninos, são meus amores, meus bebês. Um tem 12 e um tem 8. Minha irmã tem um emprego bom, ganha bom, vive em outra cidade, mas vem 2 vezes por mês para nos vermos. Meu irmão, depois de 10 anos, veio morar conosco. Começou a trabalhar, conheceu sua princesa. No começo eu não gostei dela, eu tinha preconceito porque ela já tinha um filho. E meu irmão era mais novo. Mas hoje eu sei que Deus colocou ela nas nossas vidas. Ela é mais que uma cunhada, é minha irmã. Ela é um presente de Deus. Dani, agora vamos falar um pouco sobre a minha vida. Sou uma mulher gorda. Depois que eu vim embora da cidade, em 2004, minha vida mudou muito. Eu era uma adolescente de 16 anos que eu tive que me virar. Trabalhar como doméstica, fazer faxina com a minha tia, conviver com uma pessoa narcisista e mentirosa, passar humilhações horríveis e meu refúgio era comer. Depois de 2 anos morando na Naja, eu fui para outra cidade, junto com a minha mãe e com a minha irmã. E assim se passou mais alguns anos de muito, mas muito trabalho, onde nos sentíamos menos que o cocô do cavalo do bandido. Então, nunca me senti bonita, como eu falei no começo. Um dia minha prima Jana se separou e me convidou para ir numa festa. Como não tinha muitas amigas, eu fui. E a gente ia com dinheiro assim, da ida e da volta e uma cerveja. Tinha que ter esperança que alguém ia pagar. Ah, minha filha, já fiz muito isso também.
Bom, uma dessas noites tinha uma amiga de Jana que não gostava muito de mim, nem eu dela. Ela deu um beijo em um cara e fomos para a mesa deles. Eu tinha 21 anos, eu era mais nova. E mais bonita, mas eu não me achava. Eu estava dançando quando Cláudio, que estava ficando com Jana, disse: "Quer um gole de cerveja?" Quando peguei o copo, ele sorriu. Ele era um gatinho. Toda hora ele vinha e me dava uma cerveja e pegava na minha mão. Eu disse: "Jana, leva Cléo pro banheiro, eu vou ficar com carinha dela." E minha prima disse: "O quê?" Eu falei: "Leva ela." Meninas, eu não era atirada e ele não era namorado dela. Era um cara que ela tinha conhecido na festa. Então minha prima chamou ela pro banheiro e outra amiga ficou cuidando enquanto ela não voltava. Ele me puxou ali e ali foi meu primeiro beijo aos 21 anos. Foi muito bom. Eu nunca tinha me sentido desejada, então fazer isso foi gostoso. E voltei mais vezes nessa festa. Fiquei com Paulo, que era um homem moreno, olhos verdes, e queria me ver no outro dia, mas eu não quis, não senti química. Então eu comecei nessa época a trabalhar numa transportadora. Então tinha um homem mais velho. Ele tinha 51 e eu 21. Ele era casado. Era meu chefe. Eu sei, meninas, eu sei que é errado. Mas eu nunca tinha sido cortejada e desejada, né? E ele era mais velho e tinha grana. E ele me dava presentes. Ele tinha carro, me buscava, me levava em casa. Então um dia ele foi me buscar no trabalho. Entrávamos 1h30 da tarde e ele me levou num motel. E eu levei um susto, pois eu era muito inocente, eu não tinha noção que aquele homem queria sexo comigo. Achei que ele queria amor. Que boba que eu era. Eu falei que eu era virgem e ele falou: "Vou fazer com calma." Meu Deus. Foi horrível. Bom, passou um tempo, eu fui demitida por me envolver com ele. Chorei muito, pois eu precisava muito daquele trabalho. E adivinha, quem me amava e nunca mais me procurou? Ele mesmo. Então ali acabou o amor, né? Eu saí sem nada e ainda com fama de vagabunda. E sem a virginidade, né? Que arrependimento. Mas também dei uns pegas em um colega no banheiro uma vez, que acabei perdendo até meu brinco de tão quente que ficou o negócio. Mas são águas passadas. O pior é que eu tinha chance de crescer naquela empresa, pois a gerente do financeiro gostava de mim e me ajudou bastante. Mas quando eu fui demitida, ela nem sabia. Deu a maior briga, porque eu já estava no setor dela e ela confiava muito em mim. Mas, né, gente, aconteceu. Eu não valorizei a oportunidade. Bom, uma vez eu fui no parque com Jana e suas filhas. Fomos num brinquedo onde tinha um cara super gato. Ele era bombadão assim, trabalhava lá. Fui fechar o cinto e ele olhou dentro da minha alma. Claro que fomos nesse brinquedo mais umas 2 vezes. Ele me cuidando e quando eu estava quase indo embora, ele me chamou. "Oi, gata, quando eu vou dar um beijo nesta boca?" Eu disse: "Agora, porque eu já estou indo aí." Daí a gente se agarrou. Mas eu não sabia nem o nome dele. Foi algo só pro ego mesmo. Depois desse tempo, minha prima reatou com o marido, então acabou nossas festas e conversas com muitos carinhas pelos bate-papos. A maioria só queria sexo por telefone e eu queria um amor pra vida. E um dia conheci Felipe. Ele era de São Paulo e eu do Rio Grande do Sul. A gente se falava 24 horas por dia, pelo Skype. Se falava no celular até cair no sono. Eu ia fazer caminhada conversando com ele. A gente se falava o dia todo. Eu amava ele. Um dia minha mãe viu ele na câmera e disse: "Que estranho. Não foi assim que Deus me mostrou seu marido." Ele tinha olhos claros, guardem essa informação. Felipe disse que era solteiro, sem filhos, que tinha uma empresa com um amigo. O sotaque dele era lindo. Ele nem tanto. Mas eu estava apaixonada. Estava tudo certo dele vir ao sul. Era 1 hora de avião. Um dia ele disse: "Amor, vou precisar viajar para Curitiba. Lá não pega celular." Realmente, né? Curitiba
não pega celular, gente. Por favor, né? Curitiba ainda tá nos anos 1960. Aí ele falou assim, Curitiba não pega celular, a gente não vai conseguir se falar. No outro dia, né, até me perdi aqui, gente, com esse negócio de Curitiba. Peraí. Mas deu... Bom, vamos lá. Meu Deus, hoje eu vejo como eu fui boba que eu acreditei naquilo. Então, acho que ficamos um dia só sem se falar. No outro dia ele me ligou e agora pega o Rivotril. Ele disse, amor, não consegui falar com você, pois estava resolvendo um problema com meus filhos. Eu fiquei muda. Ele falou que sua ex não estava cuidando das crianças, que ele teve que buscar os filhos. Eu disse, que filhos? Você falou que não tinha filhos, né? Como assim? Apareceu esses filhos. Daí, já ficou tudo muito estranho. Daí a gente já não se falava igual antes, todos os dias. Quando chegou a noite, ele me ligou. Estávamos conversando e do nada, ouvi uma voz no fundo falando, você ainda está falando com essa vagabunda? Ele desligou e meu mundo caiu. Comecei a chorar de soluçar. Minha mãe me pegou e disse, o que foi, minha filha? Eu disse, mãe, ele é casado. Ali eu me decepcionei mais uma vez. Acho que ele era o homem da minha vida. Minha mãe colocou na minha cabeça, né, a mão na minha cabeça, me colocou no colo e me consolou. No outro dia ele me ligou várias vezes. Disse que não tinha voltado com ela, que estava dormindo em quartos separados, que eles estavam passando necessidade, teve que trazer os filhos para perto dele. Ela tinha até tocado tinta nele. Estava um clima horrível entre eles, pois ele falou que estava apaixonado por mim e ela queria ele de volta. Então a gente continuou, mas a gente conversava menos. E, gente, um dia a ex dele, ou atual, sei lá o que ela era dele, mandou uma mensagem para Alice e falou assim, deixa ele, né? Por favor, deixa ele. Você está destruindo o nosso casamento. Ela não me chamou de nada, não me xingou nada, mas me implorou para não ligar mais para ele e não mandar mensagens, pois ela estava tentando reestruturar ali a família dela, tá? E ela disse, por favor, não destrói minha família. E eu disse, ok. Bloqueei ele, nunca mais respondi. Foi a coisa mais dolorida que eu fiz na minha vida. Mas não era justo. Ele não era meu. O que é meu não ia vir pela metade. Dani, esqueci de falar, o nome dele não era Felipe, era Adão. Ele tinha mentido até no nome. E assim se passou um tempo. Um dia eu estava no Facebook e recebi a amizade de um convite. Era Romeu. Era da minha cidade, do meu bairro, separado, sem filhos, loiro, olhos verdes, assim como a minha mãe tinha falado que seria meu marido. Ele era alto, gordinho. Conversamos a noite toda, ele tinha uma moto, trabalhava na construção civil, ganha bem. Conversamos bastante. Um dia fui jantar, né, com uma amiga e ele queria me ver. Falei que ia pensar. Então eu cheguei em casa, era 2 da manhã. Passei o endereço, mas não o número, e fiquei espiando na janela. Ele passou de moto, me ligava e eu sem coragem de atender. Então falei para Deus, se for de ti, que eu vejo uma estrela cadente. E fiquei olhando para o céu. Então, nada. Mas veio uma coragem, não sei da onde, e fui para a rua, 3 da manhã. Daí falei, volta, estou aqui na frente. Ficamos conversando por horas. E quando eu estava falando com ele, passou uma estrela cadente. E eu falei, você viu? Ele disse não, mas faz um pedido. Mas ali era a minha confirmação. Mas eu, na minha insegurança, achei que quando ele chegasse em casa ia me bloquear. A gente não ficou nesse dia, só ficamos conversando. Então eu falei para ele, quero fazer algo que eu vi num filme. A menina só ficou com o cara no 5º encontro. E ele disse, ok, vou te mostrar que eu quero levar você a sério, que eu quero ficar com você. Então, somente no 5º encontro que a gente se beijou. O nome do filme é Amizade Colorida. Então começamos a namorar em 2018.
Então eles começaram a namorar, em 2018 eles casaram no civil e no religioso, ela mandou várias fotos, lindos os dois juntos. Amiga, você tem que botar sua autoestima pra cima. Se a gente não se amar, ninguém ama a gente não, tá? E ela falou assim que eles começaram a crescer, compraram um carro, mas perderam tudo na enchente que teve lá no Rio Grande do Sul, né? Bom, o ano passado Deus nos deu tudo novamente. Mudamos de bairro e agora estamos grávidos. Dani, eu nunca fui uma mulher de ter vários homens antes de Romeu. Somente o cara lá, né, que tirou a virgindade dela. Mas sempre fui fogosa. Eu adoro sexo. Romeu sempre me procurou pouco. Isso sempre achei estranho, pois vejo os homens cobrando a mulher sobre falta de sexo e ele nunca me cobrou. Estamos juntos há 13 anos e cada vez fica mais escasso. Ele é um homem trabalhador, honesto, mas já ficamos quase um ano sem sexo. Isso me chateia. Eu tenho 36 anos e ele 41. Quando vamos ter que ser a base de remédio, né? Isso é frustrante. Talvez vamos ter que ser a base de remédio, ela disse. Isso é frustrante. Nós somos novos. Eu sei que eu estou acima do peso, né? Mas sei lá. A ex, ele o traiu com outra mulher. E eu fico pensando, será que ele era ruim de cama sim com ela? Só que ele gosta de olhar vídeos pornô, mas ele não gosta de transar comigo. Então eu estou num dilema. Eu estou grávida, amo meu marido, mas eu não sei o que fazer. Estou no aguardo de conselhos de vocês. Esqueci de falar que quando engravidei estava fazendo exames para fazer minha bariátrica. Então agora eu vou esperar. Bom. Aí ela mandou um beijão para todas vocês, né? E que ela tá esperando os conselhos. Bom, Alice, olha, hoje em dia, talvez alguns anos atrás eu te falaria até outra coisa. Eu falaria assim, de repente esse cara realmente, eu não quero nada com você, você tá nesse casamento. Mas assim, eu acho que tem muitas camadas assim. Ele não quer sexo comigo, mas como ele te trata, né? Como que é a vida de vocês, né? Ele te respeita, ele te leva pra sair, ele sai com você. Ele pode estar com algum problema, né? Acontece. Hoje em dia, estresse, tem tanta coisa, gente. Por exemplo, eu vou te falar por mim. Eu trabalho de madrugada. Eu trabalho pra caramba. Gente, sério. Assim, graças a Deus o meu marido também não me cobra, tá? Mas eu já tive muito mais disposição do que eu tenho agora. Vou falar bem a verdade pra vocês, tá? Porque, poxa, eu acordo 1h30 da manhã. Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, o Marcos estava em casa. Gente, eu não estou brincando, eu tomei um banho, cheguei em casa, acho que era 4 horas da tarde. Eu tomei um banho, Marcos pediu comida, a gente comeu. Eu tava com minhas pernas super doídas, que ontem eu andei muito. Aí Marcos ficou aqui editando um vídeo. Aí ele falou assim, amor, daqui a pouco eu vou pra cama. Gente, sério. Quando ele chegou no quarto, porque eu lembro que eu ouvi ele abrindo a porta, eu olhei no relógio, era 7h30 da noite, eu já estava dormindo há muito tempo. Porque eu acordei pra ir no banheiro fazer xixi. E eu olhei, era 7h30 da noite. Então assim, eu já estava dormindo. E claro que Marcos não é esse tipo de homem que queria me acordar, sabe? Então, assim, eu acho que tem várias situações que a gente tem que... Não é só chegar e falar, ele deve estar com outra, sabe? Então, igual eu tô te falando, eu tiro por mim mesma. Mas, claro, né, gente, tem várias coisas que você tem que ver, como eu tô falando pra vocês. Como tá a relação de vocês... eu não acredito que é porque você tá acima do peso. Eu tô falando isso, gente, porque ela me mandou as fotos dela, tá? Que ele esteja não querendo nada com você. Eu não acho que seja isso, tá? Mas, claro que é muito bom também a gente ter a nossa autoestima. Igual eu falei pra você, a gente tem que se amar para as pessoas nos amar. As pessoas, gente, elas nos enxergam como a gente se enxerga. Então, se você fica só se enxergando feia, ai, meu marido não olha pra mim, ai, meu marido não quer nada comigo, não sei o quê,
você começa a ficar meio paranoica com isso, e isso começa a entrar na sua cabeça de um jeito que começa ali também a mudar todo o seu pensamento. Óbvio que 1 ano sem sexo eu não acho que é uma coisa normal, tá? Então, eu acho que antes de você pensar, talvez, né? Igual eu tô falando, tem que saber como é o casamento de vocês, né? Ele sai, te deixa sozinha, some à noite, não te dá, né? Não te dá notícia, como que é a vida de vocês? Mas se você fala, não, Dani, ele é, sei lá, da casa pro trabalho, tá sempre aqui com a gente, você vá no médico, procura um médico, vocês dois, né? Pode ser tantos outros problemas, gente, não só traição, tá? Pode ser muitos problemas. Então, pode ser, sei lá, falta de hormônio, pode ser muita coisa. Então, eu te digo hoje para você ter uma conversa, talvez uma conversa... Gente, eu acho que tudo na conversa tem que começar por uma conversa séria, né? Tudo conversando, não é DR, não é... Porque eu acho que DR não leva ninguém a lugar nenhum. Mas é uma conversa sincera com a pessoa. Amor, o que tá acontecendo? Você não me procura? Você tá com algum problema? Tem como eu te ajudar? Você quer procurar um médico? Ou você não tá sentindo desejo por mim? Não tá sentindo tesão? Claro que não é todas as pessoas, gente, que vão ser sinceras, né? Eu gostaria muito que todas as pessoas no mundo fossem sinceras. Mas nem sempre é assim. Mas eu acho que a sua situação deveria começar por aí. Com uma conversa franca com seu marido. Antes que você tire qualquer tipo de especulação aí. Porque como você tá se sentindo, né, com uma autoestima baixa, eu acho que você leva muito isso para esse lado. Desde novinha, não é só de agora. Então, desde nova, você já pensava que as pessoas não iam sentir desejo em você, né? Teve várias situações aí que você deixou isso claro. Então eu acho que a primeira coisa é você ter uma conversa séria com ele. E se ele falar, não tem nada errado, aí você tem que falar, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Tem 1 ano que você não me procura, né? Aliás, você já ficou 1 ano, né? Hoje você tá até grávida. Mas assim, você já ficou 1 ano sem me procurar. Hoje eu tô grávida, eu quero saber... Eu quero melhorar o nosso casamento. Eu quero nós dois juntos, né? Melhorar isso, melhorar a nossa relação. Então eu acho que é por aí que você tem que começar. Mas, claro que eu vou pedir para as meninas e os meninos deixarem comentários aí para você, porque eu tenho certeza que eles também pensaram em alguma coisa. E é por isso que a gente está aqui nesse canal, para ajudar uns aos outros, tá bom? Um beijo para você, Alice, fica com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!